Boa tarde a todos, quase noite, né? Nesse nosso mês de março, mês das águas, que limpam nossos miasmas pestilentes do ar que nós respiramos, né? Bom, mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo muito interessante. A casa pediu para falarmos sobre conhecimento e comportamento. São semelhantes? Conhecimento e comportamento têm relação direta? O que é conhecimento? O que é comportamento? Sabemos diferenciar? E a nossa referência, temos alguma coisa no livro de Camilo, psicografado por Raul Teixeira, o livro chamado Revelações de Luzes, ou Revelações Luminosas. Vamos ter também, por Divaldo Franco, um texto de Joana de Ângeles no livro Vigilância. Vamos ter também Missionários da Luz, que André Luiz ditou para o Chico, e a nossa obra basilar, filosófica, que nos faz raciocinar constantemente, a questão 919. Então, o que vem a ser? Para não perder a qualidade, vou pedir licença para ler alguns trechos aqui, não tudo, do que os nossos dicionaristas nos dizem. Conhecimento, né? Que significa ou indica ato ou efeito de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência, do estudo constante ou da vivência. Enquanto sujeito cognoscente que apreende alguma coisa, nós identificamos o objeto cognoscível para poder analisar e trazer para nós a forma de agir. E comportamento? Os dicionaristas nos ensinam que é o conjunto de reações face às interações e renovação proporcionadas pelo meio onde se está envolvido. E aí eles continuam, estabelecendo atitudes específicas diante de uma situação. É o nosso modo de proceder, de agir diante de algo, tendo em conta o ambiente, a sociedade e o sentimento. Então, vimos aí comportamento e conhecimento. E o título da casa é Conhecimento versus Comportamento. No Livro dos Espíritos também, Kardec faz essa pergunta aos luminares da codificação. Ele pergunta se a melhoria moral, a mudança comportamental e atitudinal dos seres humanos iriam acompanhar a ciência. Eles respondem que deveria ser assim, mas o conhecimento que nós temos no mundo, ainda a nossa moral não alcança as vitórias que já obtivemos no campo do conhecimento. Então, há muita coisa à nossa disposição, né? As bibliotecas humanas estão cheias de elementos materiais e conteúdo de qualidade. Sábios e gênios de outras épocas e de nossa época atual nos repassam uma estrutura para nos melhorar enquanto sujeito de nós mesmos, mas ainda o íntimo moral do ser é um pouco comprometedor. E essas benesses que irmãos gênios, estudiosos, dedicados, pesquisadores nos deixam, como se diz no ditado popular, entra no ouvido e sai do outro. E é interessante porque tem uma passagem de Sócrates que ele retirou do templo de Delfos, onde fala: conhece a ti mesmo, conhecereis o universo e os deuses. Bom, o que ele quer dizer com isso? Bom, o universo é tudo que há nesse abismo gigantesco que o Criador colocou à nossa disposição. E os deuses está voltado aos seres angelicais, aos seres superpoderosos e potenciais, que existe ainda guardado em nós e que existe à nossa disposição para conhecer. Então a palavra Deus naquela época, nós podemos dizer os espíritos superiores, os espíritos puros, os luminares da humanidade, que sempre nos guardam, nos orientam, e cada religião tem um nome para esses guardiões de todos nós. Mas interessante, para falar de conhecimento e comportamento, eu vou entrar na história do Horácio. Não sei se alguém conhece o Horácio. Horácio é um pequeno dinossauro, né? Um personagem muito lindo, e o Horácio, ele um dia encontra o espelho, isso para a gente entender o tema de hoje. E ele, ao parar na frente do espelho, o Horácio percebe que ele tinha as mãozinhas curtas, né? E que ele era verde.
Mas depois ele olhando mais um pouquinho, Horácio percebe que ele tem a cabeça muito grande e os olhos esbugalhados. E o mais interessante ainda é que ele continua olhando e vê que tem as perninhas um pouco esquisitinhas para o corpo que ele desenvolvia, com aquela cabeçona, aquele olhão, mãos pequenas e pernas curtas. Aí ele sorri, sai feliz e contente, né? Dizendo assim, deve ser um daqueles espelhos que altera a nossa forma física. É belíssimo, né? Os adultos não têm muito hábito de ler quadrinhos porque acham especificamente que são coisas de crianças os textos ali. Mas se pararmos para pensar na visão espírita e filosófica da nossa escola, o que Horácio quer narrar para nós? Eu vou lá para o cancioneiro popular. Ou vida de gado, povo marcado, povo feliz. Né? Horácio sai contente, dizendo, é um defeito do espelho. Então vamos nós. Nós nos conhecemos? Nenhum humano na Terra se conhece. Não é? Nenhuma. Há uma passagem muito interessante de um texto que fala de duas senhoras, que uma dizia que era brava, que brigava com todo mundo, que rodava baiana, que fazia o escarcéu, que não tinha medo de nada, e as duas sempre saíam juntas. Em determinado momento, a outra era medrosa, quieta, gosto de andar com você porque você é corajosa, me dá segurança para irmos no comércio e sair nessa cidade um pouco perigosa. E um certo dia, as duas retornando de uma agência bancária, um assaltante se aproxima delas para tomar o celular e a bolsa. A que dizia que era valente, que não tinha medo de nada, paralisou, ficou pálida. E a outra, que se dizia medrosa, que confiava na amiga porque fazia a segurança dela, ela tinha mais coragem de ir para a rua, segurou a bolsa e começou a dar bolsada correndo atrás do assaltante, a arma caiu e ela chutou, o camarada caiu, ela bateu a bolsa nele na cabeça dele e tal, e a outra amiga ficou estática. Quando terminou, a outra voltou e falou, nossa, não estou te reconhecendo, você disse que era tão medrosa? Aí a outra amiga respondeu, eu também não estou te conhecendo, você disse que era tão corajosa. Né? Então o espelho é uma lição em Horácio que precisamos parar e olhar para nós. O autoconhecimento, que é diferente de informação, nos ajusta em termos de comportamento. Acontece que nós temos um egoísmo avassalador. Não é? Nosso egoísmo ele é acima dos nossos fios de cabelo. E o nosso orgulho deve estar chegando na lua, no sol. Porque nós temos a dificuldade de olhar para dentro. Sempre projetamos as nossas dificuldades no próximo. Essa é a história de Horácio, o pequeno dinossauro de mãozinhas curtas, pés pequenos, cabeça grande, olhos esbugalhados, que ele ao se ver no espelho, esverdeado e tal, achou uma figura um tanto quanto esquisita, mas depois ele disse, isso é aqueles espelhos que nos altera, né, a forma física. Nós fazemos assim cotidianamente. E de que maneira? É muito comum, né, os textos de Emmanuel, André Luiz, né, Camilo principalmente, reflexões, né, de luz, ele chama atenção, revelações de luzes, ele chama atenção dizendo o seguinte, é muito comum nós fazermos uma fuga pelo ciúme, pelo sarcasmo, pela desconsideração que nós carregamos dentro de nós. E geralmente nós apontamos, voltando lá para Jesus, né, um cisco pequenininho no olho do próximo, sendo que nós carregamos um argueiro, nós mostramos, para desviar a atenção de todos nós, projetamos no próximo tudo aquilo que nós carregamos. E aí, tanto Camilo quanto Joana de Ângeles, em Vigilância, no texto Vigilância, né? Enquanto Emmanuel e André Luiz, nas suas obras, Conduta Espírita, leiam com bastante carinho, eles dizem que é uma maneira de se redimir na aparência de bom moço, fazendo julgamentos com a nossa régua limitante do comportamento alheio, seja na religião escolhida, seja no modo de se vestir, seja nas amizades que o compõem, ou no curso que resolveu escolher, na profissão, a atividade que exerce. E aí é um detalhe muito interessante, porque ao projetar defeitos do próximo, os irmãos nos dizem que nós estamos revelando o que carregamos em nosso íntimo. Ou seja, só é possível identificar o defeito em alguém quem tem um defeito. Ok? Como é que um projetista
que faz cálculo, desenvolve a alvenaria, os cálculos da ferragem, do cimento, vai avaliar uma construção. Vai avaliar pelo seu prumo, o equilíbrio, a estrutura da argamassa, se a parede não está rachada, né? Como é que o pintor vai descobrir que foi bem feito? Ele vai primeiro analisar que o pedreiro deixou tudo certinho, a massa que ele coloca é mínima e ele vai poder usar a tinta da melhor forma possível. Quando há defeito na parede, o pintor precisa melhorar com a massa para ele poder depois lixar, deixar nivelado e fazer uma pintura sem ter reflexos, rebarbas ou ressaltos. Ora, isso chama-se conhecimento. E o comportamento vai se dar de acordo com a intempérie que vai acontecendo. Agora, temos para nós, como diz Santo Agostinho, nós nos observamos constantemente e observamos o próximo. Aí onde mostra que temos o conhecimento, carregamos em nós experiências até de vidas pretéritas, mas ao mesmo tempo nós não executamos aquilo que adquirimos, que o conhecimento nos dá ao longo de outras existências e ao mesmo tempo dentro da existência atual. E é o que é mais prático para nós, porque o egoísmo e o orgulho nos conduz a isso, ficarmos com uma régua que é curtinha, dentro de um conhecimento de nós mesmos, que quase nós não temos, limitado, apontando o vizinho, colega de sessão, o motorista na rua, comportamento de quem quer que seja, para poder desviar a atenção dos outros das sombras que nós carregamos. Por isso que o Mestre Jesus nos pediu que nós deveríamos fazer brilhar a nossa luz. Mas só é possível fazer brilhar a nossa luz retirando as poeiras que encandeiam o corpo que essa luz tem. Né? Nós temos luminárias em casa, os globos e tal, de vez em quando alguém vai lá, retira do suporte, limpa bonitinho aquele globo e a iluminação do ambiente fica mais aprimorada. Nós temos dificuldade de fazer isso. E o que nós projetamos no próximo? Nossas sombras. Então, a grande prova de que nós temos conhecimento, mas o nosso comportamento não está relacionado com conhecimento, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Daí que Sócrates, com o texto de Delfo, diz: conhece a ti mesmo, conhecereis os deuses e o universo. Conhecereis o que é luminares, inteligência suprema, as causas mais requintadas da humanidade, e ao mesmo tempo alcançarás mundo que jamais outro poderá ocorrer. E qual é o caminho que o irmão Camilo, André Luiz de suas obras, Joana de Ângeles, e Emmanuel nos passa? Primeira coisa é anotar e observar cada impulso que nós temos. Até para nós espíritas não ficarmos no hábito de que há um obsessor nos induzindo, porque ele não nos induz, nós os convocamos, ok? Então, o sinal fechou, o outro estava muito lento, eu queria chegar antes, me irritei, não adianta dizer que foi um obsessor que me irritou. Por eu não conhecer a mim mesmo, o meu comportamento é leviano. Mas acontece que o Criador coloca em nosso caminho instrumento de misericórdia para nos fazer objeto de misericórdia. E aquele instrumento é o próximo. Então, sempre que eu tenho alguém no meu círculo familiar, profissional, social, religioso, que eu sinto que me incomoda, aquele irmão é um ouríveres do Criador. Ele está com o cinzel e com o martelo, fazendo as batidinhas, aparando as arestas desse diamante embrutecido que somos nós, por não procurarmos nos conhecer. E aí, Emmanuel, Joana de Ângeles, Camilo e André Luiz pede para que nós façamos anotações constantes dos nossos atos diários. Que lá em Jesus está dizendo o quê? Vigiai e orai. Não é? Então, esse comportamento, se fosse outro realizando, como é que eu analisaria? Essa minha reação, não precisa nem ser intempestiva do ponto de vista físico, vamos colocar no campo do sentimento e da razão, o pensamento e a emoção. Então, essa maneira de avaliar o próximo mundo, acontecimento, como é que eu faço? E qual é a nossa realidade nos dias de hoje? Nós vivemos de informes, que é inferior à informação, que está muito distante de conhecimento. Né? O informe, ele não sai do panfleto do supermercado ou da gôndola do produto. É um informe. Eu chego lá, vejo o preço, a quantidade, o que tem ali dentro e o modelo se serve para mim ou não. Isso é um informe. Informação, eu sei que é um local fazendo promoção, eu me dirijo até lá com aquela informação para fazer o uso, mas não é conhecimento, porque aquilo passa e depois eu vou buscar outra informação. Agora, o conhecimento, ele causa alterações profundas, é como nós lemos aqui. Faz de nós um sujeito de nós mesmos, né? Jesus, sujeito de si. Sócrates, Platão, Aristóteles, sujeito de si.
sabiam ao que vieram, e mesmo que o mundo oferecesse outras coisas para eles, eles se mantiveram no caminho daquilo que eles conheciam, eles assimilavam. Agora, é difícil adquirir conhecimento? Não, ele é trabalhoso. Não é? Ele é só trabalhoso porque nós precisamos saber selecionar. Mas nós sabemos selecionar? Volto ao egoísmo e ao orgulho. Eles não permitem. Porque nós ficamos na chamada boiada, né, do cancioneiro popular Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Todo mundo faz isso. Todo mundo é assim, né? Pode observar os lugares onde as pessoas se alimentam, os lugares que viajam de férias para se hospedar com a família, os ambientes que vão comprar suas roupas, os lustres, os objetos, os enfeites, a organização da casa, né? Se você observar numa rua, se o vizinho pintar a calçada, todos os outros começam a pintar. Se você deixar o matão fica por lá. Se alguém tirar o mato, todo mundo tira o mato também. Nós ficamos copiando, colando, semelhante à lagartixa grudada na parede, né? Tem uma parede para grudar, nós grudamos ali. Sujeito ainda não somos. Agora, qual é a realidade disso? Bom, é a falta de humildade. Nós não olhamos para dentro. Temos uma dificuldade enorme. Por isso que campeia no mundo os elementos de viciação para nos distrair também. O primeiro delas, o mais comum, é a maledicência. Ficar prestando atenção na vida alheia. O segundo é o consumo exagerado de tóxicos, tabagismo, alimento. Tem gente que descontrola, toda hora está na geladeira, está na mesa comendo alguma coisa, né? E outros fogem para diversões no mundo ocioso desnecessários. Entra nos jogos eletrônicos, passa o tempo inteiro assistindo jogo de futebol, se perde vendo os reality show, novela, filme, enquanto que nós temos tempo para isso também, né? O dia é dividido em 24 horas, nós podemos dormir 8, ainda vai sobrar 16, para muita coisa. É a média de sono. Tem gente que consegue dormir bem em 6 horas. Nós vamos colocar o que a ciência nos dá. Você dormiu 8 horas, a sua compreensão física, os seus órgãos internos conseguem se recuperar e você volta para a atividade física com muito mais vigor. Ora, o que fazemos após 8 horas de sono? O que fizemos das 16 que nos restam? Se observarmos, como pedem Camilo, principalmente André Luiz, né? E o próprio Santo Agostinho no Evangelho, se formos observar e anotar, vamos perceber que não fazemos muita coisa útil, não, né? Grande parte é de interesse inútil e veremos no final do dia que nós perdemos, fora as 8 horas de sono, 16 horas foi para perturbar alguém, foi para pensar mal do outro, foi um ócio negativo e não criativo nem edificante nas nossas frivolidades do cotidiano. E daí, qual é o caminho que se pega? Bom, aí é voltar para o Horácio, né? O personagem do gibi, em que ele achou que era o espelho que o deformava. Precisamos parar de observar com a nossa régua a deformidade do outro. É como eu comentei aqui do pintor, do pedreiro, né, do projetista, que percebe a irregularidade pelo conhecimento adquirido em engenharia, arquitetura, pintura, né, uma série de coisas assim. Então ele sabe se uma parede está torta, se a massa está perfeita ou não, se a instalação está tudo ok, se a pintura está dentro dos conformes, porque estudou e treinou para aquilo. Só que o conhecimento demanda longo curso, ora, demanda toda a existência, né? É muito comum no meio familiar alguns pais dizem assim: meu Deus, onde foi que eu errei? Não foi assim que eu ensinei meu filho. Lei do engano, não é? Lei do engano. A criança começa a aprender a partir do útero materno, pelos sentimentos, sensações que a mãe recebe, ele está copiando tudo, o tratamento recebido, as reações dela, a reatividade com o ambiente, não a ação e com as pessoas que ali se encontram. Então ele já sai pronto para aquilo. Um elemento muito comum é observar o bebê sorrindo. Ele mal sai da barriga da mãe, você fez uma gracinha de sorrir. Como é que ele aprendeu a sorrir? Ele aprendeu a sorrir com a mãe. Aprendeu a franzir a testa também. Tem bebezinho que fica franzindo a testa para entender o que está acontecendo. Porque ele aprendeu também com a mãe. Ele não estava fora. Não era nurture, não era natural, nature, era nurture. Ele estava dentro do útero materno. Então já começa por aí. E depois, na co-convivência, no meio social, nature, com seus pais, seus irmãos, primos, colegas de escola, aí aquele meio que se encontra, nós vamos começar a ter aí o quê? Uma forma de proceder. Aí vem um grande detalhe. O que sou eu e quem sou eu? Pede Camilo, pede o nosso irmão Agostinho, André Luiz, Joana de Ângeles no texto Vigilância, né? E Emmanuel em suas obras. O que sou eu?
Bom, eu sou o espírito imortal. Estou no mundo por ser delinquente e devedor. Não há um ser humano, nem um espírito encarnado na Terra perfeito, mas estamos a caminho da perfectibilidade. Bom, mas há alguém mais perfeito do que eu? Sim, teve Jesus enquanto modelo e guia. Mas qual foi o comportamento dele com relação às pessoas que conviviam? Ele julgava? Ele condenava? Ele maltratava? Em nenhum momento. Estava sempre ali de uma maneira incisiva e severa, educando. Mas educando com princípios de comprometer a maneira do outro ser, colocando ele menor do que ele? Não. Trazia para junto de si aquele ser para dizer que coisas maiores do que eu vos farão também. Então o que nós precisamos? Ter humildade do modelo e guia. A humildade nos faz retornar para dentro e passar a conhecer a nós mesmos. E aí Santo Agostinho pede para fazer uma anotação constante, ter um caderno, escrever mesmo, todos os dias. Por que eu me irritei no trânsito? Por que eu falei áspero com Beltrano? Por que eu não prestei atenção na fala do filho, da mulher, tal? Eles estavam falando, não é? Por que eu não prestei atenção? E é interessante que nas obras, os irmãos nos ensinam que nós devemos prestar muito mais atenção nos inimigos, nos que não gostam de nós, do que aqueles que gostam. Porque eles não têm nenhum pudor em mostrar claramente os equívocos que nós cometemos durante as nossas relações sociais, familiares, profissionais e de lazer ou religioso. Mas há uma questão maior, que é a nossa consciência. A lei do que é certo está na nossa consciência. Nós sabemos, em cada instante, os equívocos que nós cometemos, principalmente conosco. Somos os maiores devedores de nós mesmos. Por quê? O que eu falei no início? Nós nos conhecemos? Não. Um grande equívoco que nós temos é: eu conheço meu marido, eu conheço minha mulher, eu conheço meu filho. Mente, tá? Não conhece. Tudo bem? Porque para conhecer o próximo, eu preciso me conhecer. Ora, mas como eu comentei, o que sou eu? Espírito imortal. Um ser que já vem eras e eras repetindo o passo. A nossa escola ensina que nós não regredimos. Em alguns momentos nós ficamos parados. Quando é que nós ficamos parados? Quando o ambiente que nós nos encontramos, ou a encarnação que nós estamos, como a pedra debaixo de uma roda de uma carruagem, é esmagado. Nós sentimos o peso das responsabilidades e o peso da dificuldade em nós, não é? O que é muito comum. Eu não costumo confiar em todo mundo, acreditar em todo mundo. Ou em outra encarnação, eu não costumei acreditar em todo mundo, né? E aí eu venho nessa e ninguém acredita em mim. Eu posso ter todos os talentos e dons para desenvolver, mas as pessoas ainda duvidam, me chamam outro para fazer assessoria ou supervisão, para avaliar meu trabalho, para depois dizer: sim, fulano falou, você trabalha bem. Não diz que você trabalha bem, é que fulano viu e disse que você trabalha bem. É uma das provas para testar a humildade. Outro momento nós encontramos um cônjuge problemático, mas por que ele vem? Para que nós venhamos ter dificuldades com ele? Não. Se pararmos para analisar, aquele cônjuge problemático é o ouriveres, para modelar nosso coração, o modo de sentir, e ao mesmo tempo, que é o comportamento, avaliar a nossa razão para fazer a interpretação e julgamento dos fatos. Nós nos esquecemos de fazer essa passagem, essa reavaliação constante. Então, os irmãos nos pedem ter um caderninho, né? E temos a hombridade, a seriedade para conosco, não sermos falsos profetas em nós, de anotar tudo o que fizemos e falamos em termos de situações intempestivas, né, ou reação no nosso cotidiano. Seja no trânsito, no trabalho, na situação familiar, num momento de lazer, né, de repente uma brincadeira, alguma coisa assim, nós alteramos o nosso humor. E por que isso é importante? Somos frequência, né? Frequências atômicas, porque nós somos conglomerados de átomos. Então, todas as vezes que o nosso sentir, o nosso pensar, ele é reativo e não ativo ou proativo, o que acontece conosco? Aí nós vamos encontrar nos textos desses irmãos as doenças. É só observar as doenças repetitivas. Tem uma dor que raramente sai, tem uma dor que é recorrente, ela sempre retorna. Vou no médico materialista, material, recebo a medicação, tratamento, raio-x, né? A medicação certinha, a posologia, como usar. Venho para a casa espírita, igreja evangélica, católica, recebo a água benta, na igreja evangélica recebo a oração, no centro espírita recebo lá o passe, a orientação, a água fluidificada, e aquilo, naquele momento é um pouco melhor, depois retorna. Aí eles dizem, geralmente as lesões do corpo é resultado da falta de conhecimento de nós mesmos e os nossos comportamentos inadequados fora da lei de equilíbrio, que é a lei de amor.
Então, quando Jesus nos pede para amar o próximo como se fosse a nós mesmos, quem é o primeiro próximo que Jesus se refere? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu presto atenção na fala de uma criança, do idoso, da esposa, do marido, do vizinho, se eu presto atenção, vão prestar atenção em mim. Não é? Se eu cumprimento todas as pessoas com a realeza que o cumprimento representa, que é bom dia, boa tarde, boa noite, abençoando aquela pessoa de manhã, de tarde, de noite, sempre, com alegria, eu vou receber também. Então essa estrutura reativa desse conglomerado atômico, ele atrai ou ele expele elementos comprometedores. E aí nós precisamos fazer um combo em nós. E aí Santo Agostinho nos pede para repassar as perguntas constantes do que nós fizemos que nos compromete perante o amor. O que é o amor? É Deus. O que nos compromete perante o próximo. O que é o próximo? Todo ser da espécie humana. E o que compromete a nós mesmos com relação íntima. Nós, Camilo fala isso na sua obra, a maioria de nós estamos aqui na Terra compulsoriamente. Nós viemos obrigados. Ok? Outros, que são bem poucos, escolheram o modelo reencarnatório, o tipo de família, escolheram a profissão, mas a maioria não. A maioria veio forçado, porque não tem coragem de se autoavaliar, de ser honesto consigo mesmo, para desenvolver a lei de amor, num julgamento que isso é possível com a própria régua, e não semelhante ao dinossauro Horácio, olhando para o espelho, considerando que ele o deforma. Meu marido me desequilibra, meu filho me tira do sério, eu não eduquei assim, o que foi que aconteceu, meu Deus? Não, é falta de observação, porque na estrutura nuclear da família é o menor espaço em que você se constrói uma sociedade. Vamos dar um exemplo muito prático. Por que nós temos a dificuldade atual, imaginem, apesar dos avanços culturais e do sistema midiático para nós, por que nós estamos, parte da sociedade, com dificuldade de respeitar a ciência? O que significa isso? Falta de conhecimento. Nós temos informes, a maioria, um percentil pequeno de informações e um grupo que chega aí talvez a 2% conhecimento. Porque quem tem conhecimento sabe o que fazer, como fazer, não é? E aonde fazer. Quem não tem, ele fica criando situações comprometedoras para ele e para os outros. E nisso não tem noção do que pode gerar. Aí eu volto para esse grupo atômico, esse campo energético, essa usina nuclear que somos nós, elementos desequilibrantes. E aí nós vamos colocar a nossa realidade. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. Essa onda vai ficar até nós aprendermos a procurar o conhecimento e, com base no conhecimento, ajustar nosso comportamento. Então, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, lendo aqui para não perder a qualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar? Aí eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, então, nós vamos ter noções de previsibilidade. Se eu sei que me irrito com determinadas coisas, eu vou seguir o ensinamento de Jesus. Ele diz assim: seja sim, sim, seja o seu falar sim, sim, e o seu não, não. Eu já vou dizer: olha gente, vocês estão fazendo algo aí que eu não me sinto bem. Então se eu me irritar com vocês, relevem. Não, nós ficamos ali abraçados, né? Sorrindo, que é a etiqueta social, né? É uma ética pequenininha, ok? Quando todo mundo se afasta, nós vamos explodir. Não traga mais na minha casa, no meu serviço, na minha reunião, né? Não quero mais ver aquela pessoa, nunca mais me convide para tal coisa, não é assim? Então, esse é um princípio de faltar com a fala do sim, sim e do não, não. A partir desse instante, os nossos companheiros vão nos auxiliar. Por causa de quê? Eles vão repetir aquilo que nos causa irritação. Já viram na infância, na adolescência, até na idade adulta, quando o companheiro coloca um certo apelido que nós ficamos um pouco ruborizados e desequilibrados, o que ele está fazendo? Combatendo o nosso egoísmo. Não é? Porque o apelido não quer dizer nada, a não ser que eu assimile aquilo. Se eu aceito aquilo, evidentemente que eu sou assim. Aí vem a realidade. Quando eu aponto equívocos na vida de alguém, Jesus chama de cisco e esqueço da trave que estou projetando, meu irmão. Todas as pessoas que não se conhecem têm o defeito da língua, têm o defeito da maledicência. Fala mal do filho, da sogra, do primo, do irmão, fala mal de tudo. Reclama de tudo, do tempo, do clima, da condição do país.
Mas, se for observar, eu volto ao que eu falei logo no início, das 24 horas, 8 para dormir, descansar, relaxar, e sobra 16, das 16 horas da vida deles, se tiver 5 minutos útil aos olhos da inteligência suprema, é raríssimo na Terra. Nós vamos ter aí os que estão estafados, se dedicando nos hospitais e nos laboratórios, para desenvolver as medicações que nós usamos, inclusive, de forma aleatória e descoordenada. Não é assim? Eles estão fazendo alguma coisa, mas representam 1% da humanidade. Essas pessoas da ciência representam 1% da humanidade. Quantos bilhões de seres humanos nós temos na Terra? Somente 1% desses habitantes procura o conhecimento. Então, é uma estrutura trabalhosa, porque ele demanda uma articulação, um estabelecimento de atitude para ajustar o comportamento àquele conhecimento. Porque se eu não faço isso, não foi conhecimento. Ok? Então, o preço, né, do detergente em tal mercado é tanto. Isso é uma informação. Quando eu chego no mercado, eu vou para a prateleira e lá na gôndola eu vejo o preço do detergente que eu vi na informação. Aquilo é um informe. Eu tive conhecimento? Não. Porque daqui um mês, daqui uma semana, eu vou comprar detergente em outro lugar. Ele acabou, vou procurar outro. Eu nem gostei daquele tipo, vou fazer outro modelo. Agora, o conhecimento ele fica impregnado em nós. Daí que os Espíritos nos dizem, nós não retroagimos, mas às vezes nós ficamos parados. Né? E aí Kardec pergunta, há algo que impede o ser humano de progredir? Não, apenas ele mesmo. Sim, mas esse impedimento é muito difícil? Aí o Espírito responde, não, sabe que ele é bem simples, não é tão difícil assim. Vós é que proscratina, proscratinar sois preguiçoso. É o princípio da disciplina, 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 né? Buscar e acharei, bater e você pedir, obtereis, bater e você buscar e acharei. É a insistência. Eu preciso todos os dias fazer isso. Aí eles nos orientam com esse pequeno manual. Faça uma anotação, né? Pensou mal de alguém, escreva lá, pensei mal de fulano. E o nosso Evangelho nos pede, mesmo que não tenhamos comentado com ninguém, ao encontrar com aquela pessoa, seja o nosso sim, sim. Cumprimento, diz, olha, ontem eu fui dormir pensando mal de você. E pedir perdão aos irmãos que nos protegem e venho aqui agora te pedir perdão. Mas você não fez nada, a pessoa vai achar estranho. Aí eu começo a construir conhecimento e começo a modelar comportamento. Por enquanto, conhecimento está 0 e comportamento está ganhando de 10 a 0. Né? Conhecimento é nada e nós temos comportamentos esdrúxulos, esquisitos, estranhos com relação à crença, com relação à profissão. Né? Muitos de nós chegamos no local de trabalho, nosso trabalho é das 8 às 18, né? Mas até chegarmos a executar a tarefa já deu 9 horas, não é assim? Às vezes batemos o ponto 5 para as 8, mas nós só sentamos na mesa ou vamos para o balcão, se não tiver um supervisor, lá para as 9 horas. Mas quando dá 18 horas, nós já estamos no estacionamento de casa. Quando dá 18 horas, mas é para estarmos horas. Entendemos isso? Então, na prática, precisamos fazer um ajuste moral em nós. E aí, tudo que a humanidade nos dá de modernidade, no ponto de vista do conhecimento científico, do conhecimento humano, psicológico e religioso, vai servir de usufruto, porque nossas relações serão mais equilibradas. Nós não teremos melindres, nós não teremos inconsistências, nós não vamos ficar ruborizados com a presença de alguém na nossa frente, nem com nenhum comentário, porque seremos o quê? Sujeito cognoscente. Seremos sujeito do conhecimento. Então aquilo ocorre, e aí sim, enquanto espírito imortal, eu agora sou pai, agora sou mãe, sou homem, sou mulher, sou criança, sou adulto, sou idoso, sou profissional, estou aposentado, o conhecimento adquirido, eu assumo um papel, uma responsabilidade, uma tarefa naquele instante para tornar o ambiente melhor. Nós estamos no universo como instrumento do Criador para cumprir os desígnios dele. Mas como é que se cumpre os desígnios de Deus? Somente com a ciência. Ele é a inteligência suprema, nós somos a inteligência relativa. Tudo está aí à nossa disposição, mas isso tem que começar por dentro. Eu preciso, enquanto sujeito do conhecimento, olhar para o objeto de conhecimento. Eu, não o vizinho, não o filho, não o parente. Temos um hábito muito comum, eu sou assim na questão familiar, porque minha família era tal coisa. Conversa. Você é assim, aí eu vou lá para Emmanuel, porque é um proscratinador, é um preguiçoso. Quantas famílias têm dificuldade na sua formação e filhos estão estudando na universidade? Quantos filhos de diaristas, de domésticas, de gari estão estudando no exterior? E quantos filhos de pessoas mais remediadas do que eles estão aí dizendo assim, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pai e minha mãe se separaram, não sei o que, e está aí jogado. Não é? Então, voltemos para o Horácio, o dinossauro verde lá do gibi. Vamos parar de olhar para o espelho, que é o próximo, e achar que ele está nos deformando e saiamos aí vendo o céu cor-de-rosa, feliz e contente, satisfeito, né? Jogando no outro a nossa sombra.
Jesus nos pede que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. E aí, para a luz brilhar, é preciso passar o evangelho da limpeza, da purificação no coração. E nas nossas relações, temos um respeito enorme pelo modo de ser do próximo. E aí sempre lembrar, tudo que eu vejo em alguém que eu não gosto, aquilo é meu, não é dele. Esse é o espelho que a tirinha do Horácio lá no gibi está ensinando. Tudo que eu aponto defeituoso na religião do próximo, eu carrego em mim. Tudo que eu aponto na maneira de vestir, de falar, de agir do próximo, está dentro de mim. Emmanuel, São Camilo, Joana de Anjos diz o quê? É só falta oportunidade para realizar o que ele faz, ou coragem para dar cara a tapa e assumir o que o irmão está fazendo em sociedade. Então nós aproveitamos o quê? Projetamos nossas sombras. E aí ao projetar, fazemos com que tudo que os outros veem do próximo, que é a maledicência, né? Ai do mundo, né? Os escândalos são necessários, mas ai por quem ele vem. É preciso pensar nisso. Então, queridos e queridas, o meio mais prático para que nós possamos melhorar de vida, está lá na questão 919, nessa existência, é conhecer a nós mesmos. E uma coisa importantíssima, nós espíritos temos inclusive esse hábito, colega de outras crenças, eu convivo com outras pessoas também. Há sempre um comentário quando vamos num evento, quando lemos um livro, de nós dizemos assim, nossa, fulano devia ter ouvido essa palestra, fulano devia ter lido esse livro, ou fulano deveria ter participado desse evento, desse congresso, desse seminário. Tá certo? Só está lá quem Deus quer. Não caiu uma folha daquela árvore, nem um fio do nosso cabelo, se Deus não permite. Então, se aquela pessoa faltou, seja o filho, seja o cônjuge, seja um companheiro de trabalho na atividade que está, entre de mergulho e seja a alma daquele local. E esqueça se alguém tinha que aprender ou não. Se você achar que é necessário e Deus te usar como instrumento, você vai chegar lá e contar simplesmente para a pessoa, olha, o evento foi assim, foi assim, foi assim, que maravilha. Vai aprender muito mais contigo do que você aprendeu estando presente no evento, dependendo de como assimilou esse conhecimento. Então, sejamos nós sujeitos de aprendizado, mas para isso precisamos ajustar as nossas relações, as nossas interações com o ambiente, com as pessoas e as estruturas do cotidiano que Deus nos coloca para que nós venhamos ser filhos da luz. E aí, em Mensageiros da Luz, André Luiz nos convida a prestar atenção nesse processo comportamental. E aí ele nos diz, lá na obra, a maioria do que está na Terra veio compulsoriamente, veio forçado, não queria vir por medo, porque teria dificuldade em exercer as pequenas tarefas para a melhoria contínua. Então, olhar para dentro, conhecer a ti mesmo, é o princípio da serpente. Seja prudente como a serpente, inocente como a pomba. Recolha-se, né? E ao mesmo tempo, ao se recolher e avaliar com a inocência da pomba, o que é a inocência da pomba? Alçar o voo para o ar que nos sustenta. O que é o ar que nos sustenta? A fé no Criador. Por uma prece, que está lá no Vigiar e Orar, é a mesma coisa. Recolha-se, olha para dentro. E aí, Santo Agostinho, André Luiz, em Conduta Espírita, e Emmanuel nos pede, faça uma anotação. Todos nós temos um diáriozinho, igual o adolescente tem, né? Um diário, temos um diário. Bom dia, 6 de março de 2021. Às 8 horas da manhã, fiz isso no trânsito. Tomando café com a família, tive um rompante disso. Teve tal pensamento que não é meu. E aí, as questões vão se ajustando. E aí nós vamos perceber o quanto que nós evocamos os irmãos em desequilíbrio do outro lado. Aí vamos parar de vir fazer tratamento espiritual para poder afastar o obsessor de nós e vamos ter o autoconhecimento e a autocompaixão para nos reeducarmos e, consequentemente, o irmão do outro lado é reeducado também. Agora, é difícil? Não. É fácil? Também não. É apenas trabalhoso. Trabalho demanda dedicação, planejamento, estudo e observação diária. Então, o que sou eu? Um espírito imortal, que já trago para essa existência mazelas de outras épocas e aquilo vai repetindo e vamos tendo efeito acumulativo. Quem sou eu? Pai, mãe, professor, engenheiro, gari, motorista, ok? Dona de casa, não importa. Ou seja, o que sou eu e quem sou eu devem estar unidos, porque esse quem está ajustando-se a um que tem conhecimento. O quem tem que ter um comportamento do que é o espírito inteligente, ser da criação, filho de Deus. E assim nós poderemos seguir Jesus com calmaria, porque ao entender o que somos nós, enquanto seres imortais, e quem somos nós, num papel
pequeno da encarnação, né? Tem uma obra de Emmanuel que ele diz, um ano de vida, a média de 75 a 80 anos, um ano de vida, corresponde um dia na sala de aula da eternidade. 75 a 80 anos de existência corresponde apenas a um dia na sala de aula da existência do espírito imortal. Então, vamos aproveitar a sala de aula, né? Vamos aproveitar o próximo, vamos observar para ele e ver nele o espelho que está relatando a realidade, somos todos nós. Lembrando que ninguém, Deus permite que nos irrite, que nos entristeça, que nos desencante, que nos deixe desolados. Ninguém pode fazer isso porque Deus não deixa. Aquele irmão é um instrumento do Criador, lapidando nosso coração, dizendo, olha o que você é, olha o que você carrega. E aí, como diz Camilo na obra, Revelações da Luz, que nós possamos ter o cuidado e se lembrar sempre, quando eu olho para alguém, tudo que me irrita nela, sou eu projetando, que carrego no âmago do Espírito. E como diz Freud, nós fazemos projeção de tudo que há em nós, naqueles que caminham conosco na existência material. Olhemos para aquele que nos torna humilde, com seu comportamento equilibrado, no meio de confusões enormes, de discípulos com dificuldade de entender o seu papel, mas ele de forma calma e serena foi sujeito de si, dono da vontade. Eu tenho vontade? Para ter vontade, eu tenho que agir por mim mesmo e não pelas circunstâncias que são colocadas ao meu redor. Na hora que uma situação em casa me altera, um problema com o filho me altera, um problema no país me altera, se essas estruturas atômicas estão alteradas, a radiação que eu vou lançar no planeta é desequilibrante e vou permanecer com os miasmas das crostas terrestres bem desequilibrantes. Se estamos caminhando para a regeneração, nós vamos ali tolher essa energia desequilibrante, vamos conhecer a nós mesmos, dominar enquanto sujeito a reação e vamos gerar uma ação construtiva, ação equilibrante, imitar a natureza. Se eu coloco adubo e semente, ela cresce, frutifica, floresce. Precisamos ser assim, para que sejamos dignos de dizer que enquanto pacificadores, somos chamados filhos de Deus. Enquanto nós não nos conhecemos, nosso comportamento não será de pacificação. Estaremos sempre com ciúme, com inveja, com raiva, com melindre, com desequilíbrio. E o pior de todos, estaremos sempre nos comportando como Horácio, Vamos olhar para o espelho, que é o próximo, e vamos sair sorrindo, dizendo que é o olhar dele que é torto sobre nós, e não nós que nos projetamos com nossas sombras sobre aquela pessoa. E assim, queridos, olhemos para Jesus. Mansuetude e calma, ternura e compreensão, humildade sempre. E aí, dentro de nós, se fará florir como o milho da pipoca, aquela flor que nos alimenta, que faz perfumar o ambiente. E as pessoas dizerem, nossa, você mudou tanto, e nós nem vamos perceber isso, porque sabemos que temos muito ainda para caminhar. O amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações.